O Instituto Fundamental Brasileiro, outrora Instituto Fundamental Batista, sob a administração do professor Wilson Souza, passou o direito empresarial à professora Maria Sônia Oliveira Pereira, que com dinamismo e sua coragem, aos 4 dias do mês de março do ano de 1973, em sessão solene, fundou o Instituto Fundamental Brasileiro, com a administração da professora Maria das Vitórias Marques Muniz. No início tudo parecia um sonho, um projeto distante que avançava rumo ao progresso. Concluída a primeira turma de 8ª série do primeiro grau maior, surgia a necessidade de um segundo grau, que foi implantado graças ao trabalho de Dona Sônia, que também se preocupou com o processo de reconhecimento para que os alunos do IFB pudessem estar seguros quanto à sua documentação escolar. Ao longo dos anos, a escola tem como prioridade a boa formação moral, educacional e religiosa de todos os seus alunos, destacando-se também pelos títulos conquistados no esporte, no folclore e nos tradicionais desfiles de 7 de setembro, onde orgulhosamente exibia a sua banda marcial, trazendo de volta um passado cheio de glórias e coroando de emoções um presente vivo, onde o homem dá continuidade à sua própria história. Este é o documentário IFB 50 anos. Meio século de existência, 50 anos de memórias. Em 2023, o Colégio Brasileiro celebra uma trajetória de sucesso, recheada de recordações e fatos históricos que marcaram a vida de muitas pessoas. Abriremos nosso álbum de grandes momentos para conferir depoimentos de pessoas importantes que já passaram por nossa história e que contribuíram para que o Instituto Fundamental Brasileiro seja o que é hoje. Compartilhar um pouco da minha história com o Instituto Fundamental Brasileiro. Bem, comecei a minha história aqui em 2006 e estudei aqui até o ano de 2013, onde concluí o 9º ano. E só tenho a agradecer a todos os professores que me forneceram uma base excelente para eu poder concluir o meu ensino superior. Hoje sou bacharel em Direito com aprovação na OAB. Agradecer ao que o Instituto pôde me proporcionar, tanto profissionalmente como pessoa. Nesses 50 anos saíram pessoas brilhantes daqui, com futuros brilhantes, e acredito que com o padrão de excelência que o Instituto vem prestando, só tende a sair pessoas bem mais capacitadas. Sou professora do Instituto Fundamental Brasileiro desde 1987. Eu cheguei aqui em Zadoca em dezembro de 86 e comecei a trabalhar em 87, logo no primeiro ano. Eu comecei a trabalhar no Brasileiro. Naquela época, ainda existia ensino médio no Brasileiro. Bons tempos. Os alunos eram outros, a direção era de Dona Sônia. Dona Sônia toda a vida foi muito dura, exigente e muito boa em administrar, em pagar funcionários. Ela é uma pessoa muito honesta. Eu aprendi muito com ela. E acredito que todos nós que trabalhamos lá. Depois a direção passou para Orlandira. Direção em termos de empresa. A empresa hoje é da Orlandira. É minha amiga desde que eu cheguei em Zadoca. Tenho muito carinho por ela e respeito. Devo muito a ela. E todos os colegas no Brasileiro me relacionam muito bem. Ali é a minha família, a minha segunda família. O Instituto Fundamental Brasileiro, para mim, é a minha casa. Estou completando hoje 60 anos. Destes 60, acredito que 30 eu vivi no Brasileiro. Tenho lembranças de grandes momentos. No primeiro ano, no segundo ano que eu cheguei para trabalhar no Brasileiro, eu fui convidada a trabalhar e criei um vínculo que até hoje estou lá. Nessa época teve uma excursão de uma turma de magistério que fez para Parnaíba e foi uma viagem inesquecível. Tenho boas lembranças dessa turma. É tão gratificante quando, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, uma mocinha entrou no Brasileiro e foi lá na minha sala e disse: "Tia, a senhora lembra de mim?" Eu disse: "Lembro." Aí ela disse: "Passei para medicina e já estou cursando."
E você fez parte dessa história, você faz parte da minha história. E eu me senti muito, muito gratificada por ela lembrar de mim e dizer que eu fiz parte da história dela. Alguns esquecem, mas muitos, como ela, muitos voltam, agradecem, dizem que não esquecem das professoras. E isso faz a gente se sentir bem. Eu fiz o meu nome de professora no Instituto Fundamental Brasileiro. Quem conhece Tânia Ramos, em Zedoca, sabe que eu faço parte da família Brasileiro. O brasileiro simboliza para mim família, casa, aconchego. Por mais que os alunos hoje não sejam peraltas, façam muito barulho, mas eu gosto de me levantar de manhã e saber que eu vou pro Brasileiro, porque lá é minha casa. A Orlandira sempre ela é muito enérgica, mas ela sempre tem o lado bom dela, o carinho quando a gente precisa, a atenção, o apoio da direção da escola. Hoje a gente tem o Jameson como apoio também, que é o coordenador pedagógico, o Chicão como diretor-geral, e a Orlandira é diretora-geral, mas ela pouco participa de manhã conosco, mas sempre está lá no momento em que a gente precisa. E isso é o que a gente chama de família escola, é o nosso segundo lar. Afirmo aqui que a vida é cheia de encontros, reencontros. Eu trabalhei nesta escola por muito tempo e, por coincidência, quando fui concursada pelo IFMA, a primeira casa que nós conseguimos nos alocar foi o Colégio Brasileiro, que prontamente nos atendeu de forma carinhosa, de forma acolhedora. Funcionamos lá com 3 turmas no início, aqui em 2007. Começamos com os 3 cursos, biocombustíveis, análises químicas e secretariado escolar. Só em 2008 viemos para a nossa sede própria aqui do campus. Mas é muita gratidão de nós, enquanto servidores aqui do campus, a esta escola que nos acolheu. Foi um tempo de experiência, um tempo riquíssimo, onde, com muita boa vontade, a proprietária do Colégio Brasileiro, nos cedeu esta escola. E a gente só tem muita gratidão. E até hoje temos essa parceria. De vez em quando, vez por outra, estamos convidando o brasileiro para participar dos nossos eventos, assim como também o brasileiro está sempre nos convidando. Então, essa parceria existe e vai existir. Se depender aqui do Instituto e também acredito que do brasileiro, essa parceria será de forma contínua, porque o processo educacional a gente não faz sozinhos. Nós temos que ter outras escolas parceiras, porque o objetivo de todas as escolas é dar uma educação de qualidade aos nossos munícipes. E a sociedade zedoquense merece que tenhamos esse zelo, esse cuidado pelo setor educacional. Nossa jornada envolve gerações de alunos, ex-alunos e professores que ainda hoje ocupam esta escola de grande nome e respeito na sociedade de Zedoca e região. Eu estou muito feliz em poder comemorar 50 anos da instituição brasileira, né? Instituto Fundamental Brasileiro, uma instituição pela qual eu fiz parte como aluna e onde foi lá que eu despertei o gosto por ensinar. Fiz o magistério, aprendi a trabalhar com criança, com alunos e despertei a vontade de dividir o conhecimento com outras pessoas. E hoje sou colaboradora da instituição e poder ver meus ex-alunos, os nossos alunos despontando na vida, conseguindo alcançar seus objetivos. Isso é que nos dá felicidade, saber que uma instituição que já está no mercado há 50 anos vem colhendo bons frutos, bons resultados
E isso é que nos dá muita satisfação, muita alegria, como pessoa, como profissional, como ser humano. Eu estudava na escola, não, no Jardim Pequeno Príncipe, né? Quando eu saí do Jardim Pequeno Príncipe, eu fui para o Instituto Fundamental Brasileiro. Eu tinha 6 anos de idade na época, isso foi aí em torno de 1986. Fiquei até 1995, no meu primeiro ano do ensino médio. Então, moram lá. Aí voltei, né? Fui para São Luís, me formei e voltei para morar em Zedoca. Quando a gente vai falar do brasileiro, é emocionante porque foi uma época que marcou demais, não só a minha vida, mas a vida das minhas irmãs, né? Nós 3 somos frutos da educação do Instituto Fundamental Brasileiro. Eu sou advogado, sou professor de história. Hoje, minha irmã, que é a mais velha, é médica, a outra trabalha com questão de empresa, administração e gestão comercial em Barreirinhas. Então, a nossa base toda foi no brasileiro, né? Se eu for falar hoje o que é que o brasileiro representa para mim, na realidade, ele representa a minha vida, né? Ele representa a minha vida. Foi a minha base, é a minha segunda família. Se eu for falar assim, quais foram as minhas maiores recordações? Meu irmão, eu tenho muita recordação boa do brasileiro. Tinha o desfile do 7 de setembro, que era algo de muita pompa aqui na região. E quando se falava do brasileiro, né, das disputas que nós tínhamos, tanto no futebol como também do desfile, do brasileiro, do Alexandre Costa, naquela época. Então era tudo muito... Tinha um segredo muito grande, né? A baliza que a gente só descobria, na realidade, quando todo mundo já estava perfilado para tocar aqui na rua Gonçalves Dias. Aí lá vem a professora Holandeira, a tia Sônia. Eles iam com a baliza e colocava a baliza, vixe, maneira. Sempre eram as meninas mais... Eram as meninas que se enquadravam em uma das mais bonitas de Zedoca. Tinha o Sandro Holanda, tinha o Valdemar que tocava o bumbo. O Ayrton, tinha o professor Ayrton. Eu lembro do professor Ayrton também, que trabalha comigo hoje na escola. Ele também tocava bumbo. E tinha, lógico, a questão da disciplina do brasileiro, né? Nós tínhamos uma disciplina enorme. Em tantos anos de história, muitos professores ocuparam nossas salas de aula e marcaram gerações. Eu vim para Zedoca, porque aqui morava já parte de família minha, 2 tios, 2 irmãos. Na época nós chegamos aqui em agosto de 81, e eu vim para substituir mesmo minha irmã no 4º ano. Era uma turminha pequena, de 15 alunos, inclusive hoje, a maioria, quase todos formados, que é muito gratificante a gente saber quando os alunos da gente estão bem, não é? E era uma turma excelente, maravilhosa. Eu me apaixonei pela turma. Logo, não é só pela turma. Desde pequenininha era o meu sonho ser professora. Saí professora, ganhava pouco, como ainda ganha. Professor não é bem remunerado, na verdade, nunca foi. Mas hoje está melhor. Mas na época não era lá essas coisas, mas era o meu sonho, ser professora, lutar com criança. Eu era professora, aquelas professoras que querem ser professora e mãe ao mesmo tempo. A Orlandira, não, na época a Sônia já falava. A Fátima quer ser 2 coisas ao mesmo tempo, professora e mãe. Tinha os seminaristas, né? Todos eles estudavam aqui. E eram umas turmas muito boas da gente ensinar, um pessoal que respeitava. Naquela época o pessoal sabia respeitar, os alunos sabiam dar valor ao professor. Então aquilo ali já foi
Assim, uma coisa que me apegou a esta escola de uma tal forma que eu já quase não pisava em casa, porque eu já tinha 3 turnos aqui. Olha, eu mesmo lá de casa, mas eu fico observando tudo. Eu não gosto de entrar aqui, desculpem as lágrimas. Eu não gosto muito de entrar aqui, porque aqui tem lembranças, muitas lembranças. A maior parte da minha vida está aqui dentro desse prédio. Mas eu me sinto muito bem, eu me sinto em saber que esse colégio continua bem, continua de pé, com ótimos professores, porque aqui tem referência até de professor. Eu me sinto bem porque meus netos todos estudaram aqui. E não teria que ser o contrário, que eu não aceitaria de jeito nenhum que eles estudassem em outro colégio que não fosse esse. E hoje eu vejo que com muita luta, muita garra, esse colégio cresceu. Falar um pouco do que a escola Instituto Fundamental Brasileiro representa na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, né? Então, falar ou descrever a escola Instituto Fundamental Brasileiro é falar de amor. Mas amor, por quê, né? Amor porque amo meus pais, que dentre várias escolas particulares que aqui na cidade existiam, eles escolheram a escola Instituto Fundamental Brasileiro como a escola ideal para a formação de seus filhos. Que nós somos 8 filhos e todos estudaram aqui na escola Instituto Fundamental Brasileiro. Porque nesta escola, meus pais analisaram e perceberam que é uma escola que segue os valores de família, sempre possibilitou e possibilita a presença da família, possui um clima favorável de grande aprendizagem, possui um projeto pedagógico de qualidade, possui infraestrutura, está intensamente empenhada pela qualificação de seus colaboradores, desde o diretor à pessoa que exerce o serviço de limpeza, sem distinção e discriminação, porque entre todos reina a harmonia familiar, está pautada em desenvolver atividades extracurriculares, porque visa a formação dos educandos em todos os seus aspectos de vida, familiar, estudantil, profissional, isto é, forma para a vida. Como também possui tecnologia. Nesta escola, aqui no Instituto Fundamental Brasileiro, eu e toda a minha família obtivemos grandes bênçãos. Aqui estudamos, aqui nos formamos, aqui eu, minhas irmãs, a Edna Freitas, a Ednalva Freitas, a Edvânia Freitas, tivemos as melhores oportunidades. Além de termos estudado desde as séries iniciais, também fomos abençoadas com as melhores oportunidades profissionais, sendo professoras desta tão amável escola. Além de professora, também exerci a função de diretora desta escola. Então, é uma honra falar do brasileiro. Aqui, meus filhos galgaram todos os passos do brilhantismo que a vida estudantil proporciona. Com satisfação e muito orgulho, eu enfatizo que meu filho Alisson Brandão, até aprender a falar, aprendeu nesta escola. Desta escola, temos grandes profissionais em todas as áreas, porque constantemente eu me deparo com grandes profissionais que aqui estudaram. Então, aqui, desta escola, temos juízes, médicos, advogados, enfermeiros, nutricionistas, engenheiros, muitos professores que atuam na rede municipal, na rede estadual, saíram desta escola. Enquanto professora, foi a instituição que me deu a primeira oportunidade, enquanto profissional, assumir a carreira de professora. Lá eu tive minhas primeiras experiências e essas experiências elas foram várias.
começando com o ensino fundamental menor e maior, ensino médio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com várias disciplinas, inclusive trabalhar no magistério. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. Inclusive, um dos meus estudantes, foi meu aluno na 4ª série, há uns 2 anos atrás, me procurou pelo Facebook e eu fiquei assim, por que ele estava me procurando? E para agradecer a influência que eu tive na vida dele, ele tinha recebido um prêmio de melhor neurocirurgião em Teresina e eu fui a inspiradora dele, eu não sabia. Então isso é o melhor prêmio que cada professor pode receber, saber que é influenciador para que seu estudante ele tenha uma carreira bem-sucedida. Então eu passei muitos anos trabalhando no Brasileiro, e isso me marcou muito. Fui estudante do Instituto Fundamental Brasileiro. Estudei meu primeiro ensino médio, fiz o curso de contador. Depois eu fiz o magistério. Depois do magistério eu assumi a carreira de magistério, de professora. Dona Sônia me chamou, me deu a oportunidade, fiquei muitos anos. Até quando eu passei no concurso para o município e em seguida para o estado, onde eu tenho oportunidades, tive oportunidades no estado, com 2 anos de professora concursada, já assumi uma gestão de uma escola na qual passei por 13 anos e meio. E quando eu fui convidada a ser gestora, eu voltei lá, falei com Dona Sônia, pedi orientação. Então, ela me deu vários conselhos que trago comigo até hoje. Então, eu tive muitos professores muito bons, muito bons, que estudaram, me ensinaram e depois nós fomos colegas, me marcaram muito, inclusive a professora Orlandira, que foi minha professora, somos colega, isso não tem preço, trazer esses ensinamentos, a professora Socorro Mouzinho, a Edna Mendes, o Wellington, uma professora que me marcou muito, foi pouco tempo, foi na 6ª série, a professora Welda, irmã da doutora Welma. Ela foi uma professora, excelente professora, motivadora, inspiradora. E assim como ela e Dona Socorro Mouzinho e vários outros professores que nós tivemos, que agora até peco por não citar o nome, todos marcaram muito bem, porque todos eram capazes, faziam de tudo para que a gente estudasse. E foi um momento marcante, um momento que as escolas de Zedoca disputavam, os estudantes disputavam qual a melhor escola. E era um orgulho vestir a farda do brasileiro. Mesmo vindo de família pobre, mas meus pais trabalhavam com muita satisfação e colocou os 8 filhos para estudar no Brasileiro. Nossos 50 anos possuem uma liderança de força e determinação, que não poderia ficar distante dessa história. É um prazer estar contando essa história tão linda, que é a história que me envolve, não deixa de não ser a minha história também. Então, na década de 78, aliás, antes de 78, eu trabalhava numa escola chamada Escola Municipal Princesa Isabel, que na época era aqui na Rua do Sol, onde hoje funciona o Colégio João Evangelista. E naquele momento, a Dona Sônia era coordenadora, a Dona Sônia, proprietária do Instituto Fundamental Brasileiro da época, era coordenadora pedagógica, juntamente com uma adjunta que era Joelina, o nome. E eu, sempre muito ativa na época, apesar de muito jovem, eu consegui um contrato para ir trabalhar nessa escola. E lembro muito bem, como se fosse hoje, era uma escola que ficava na entrada
Não era nem assim as salas separadas, essa sala era na entrada. Então eu fiquei sendo observada por conta de ser muito jovem, era tipo um estágio. E nessa observação, a Joelina, na época, disse: meu Deus, mas ela tem um dom de trabalhar, de lidar com aluno, que parece que ela já tem assim uma carreira. E Dona Sônia também começou a observar isso. E depois me convidou se eu não queria trabalhar aqui na escola dela, do Instituto Fundamental Brasileiro. Órfão de pai, minha família muito pobre, vim para estudar. Minha mãe na época morava no Araguanã e eu ficava aqui nas casas de parentes para poder seguir o estudo, né? E logicamente precisava de uma renda e aceitei. Ingressei no Brasileiro na década de 78, onde a professora Socorro Mouzinho era secretária da escola e professora. E eu entrei como auxiliar de secretária da Socorro Mouzinho. Quer dizer, a Socorro Mouzinho é para mim uma referência de uma profissional competente, uma profissional comprometida com o que faz, e me auxiliou bastante em tudo burocraticamente que ela me ensinou na época que aqui nós trabalhamos muito tempo juntas. Como a Dona Sônia, que é uma referência para mim na educação de Zedoca, para mim é a maior referência, né, que eu já conheci de competência, de um trabalho com comprometimento, com qualidade, em se preocupar com todos os detalhes. Eu tenho a Dona Sônia como referência, porque ela cuidou dessa escola como se cuida de um filho. É tanto que o prédio foi feito na própria residência dela. Ela abriu mão de ter uma residência própria na época para construir esse espaço. Então foi um espaço construído com muito sacrifício, com muito amor. E não é à toa que a nossa escola continua ainda com esse nome tão lindo que tem. Começou assim. Depois eu fui mudando de função, passei a ser gestora da escola, professora. E um bom tempo a Dona Sônia foi convidada para ser secretária de educação, na época da gestão do Mascarenhas. E nesse momento nós ficamos aqui, eu, Edileuza Freitas, que também foi gestora da escola. E aí daí começou toda uma trajetória de trabalho, de luta, de aprendizado, de comprometimento. Nós, toda a equipe muito empenhada, né? Mas chegou uma época que a escola brasileira teve uma queda, né? Uma queda porque nós dependemos de alunos para manter. Porque como se trata de uma rede privada, tem que ter rendimento para cumprir com as obrigações, que não são poucas. E quando foi no final da gestão de Dr. Isaías, na época, ele ajudou muito a nossa escola, no sentido que ela praticamente ficou sem condição, por que não dizer faliu financeiramente. E na época ele disse: não, eu não vou deixar essa escola que faz parte da história de Zedoca e que também estudei nela, se acabar assim. Eu vou ajudar financeiramente enquanto eu for gestor. Dona Sônia também já estava muito cansada, muitos problemas de saúde, a idade vai chegando, né? E a pessoa vai se cansando. Foi quando ela me fez a proposta, se eu teria coragem de assumir a escola, que ela estava se afastando, não tinha mais condições. E na época a escola realmente estava numa situação bem complicada, porque tinha poucos alunos, né? E já ia entrar para a gestão da Natália. E eu aceitei o desafio, sempre muito corajosa, muito determinada. E na época eram alguns professores e eu convidei se eles tinham coragem de encarar comigo essa lida que não ia ser fácil. Que foi a professora Darli, professora Tânia, professora Noemi, Fátima Ramos, a Dila, logo depois também, a França, né, que veio junto.
E aí nós organizamos uma equipe sem nenhum interesse de ter lucros e com objetivos financeiros naquele momento. E aí tudo começou, uma nova gestão com a minha pessoa, e nós começamos a resgatar, começamos a estar implantando alguns projetos, inovando, e aí começamos a conquistar novamente alguns alunos, e assim tudo começou, e daí para frente foi só aumentando, e estamos aí hoje com uma quantidade de aluno satisfatório que dá para atender as nossas demandas. Não dá para enricar, mas dá para a gente manter a empresa. Uma empresa que é geração de emprego na cidade, porque uma cidade que tem empresas, ela só cresce. Todo sonho tem um início, e o nosso começou com uma pessoa muito especial e que jamais imaginaria que iria tão longe com o seu amor pela educação. Surgiu o Brasileiro foi porque tinha uma escola aí no município, à noite, né? E aí eu perguntei para eles se eles queriam prolongar. Eles eram que queriam. Depois, então eu vou fundar uma escola aqui para vocês estudarem. Aí eu fundei o Brasileiro. Atualmente, o estabelecimento é dirigido pela professora Orlandira de Jesus Batalha Silva, que continua trabalhando com muito zelo na educação dos nossos jovens, procurando sempre os métodos de estudo para um ensino de melhor qualidade.